Você já parou para pensar quem é realmente o pastor e por que ele é tão importante? No vídeo de hoje, vamos descobrir a responsabilidade do pastor, sua importância na comunidade e como ele pode influenciar nossas vidas. Vamos estudar a lição de número 7, que tem o tema Quem é o pastor? Quais qualidades você acha que são essenciais para um bom pastor? Compartilhe conosco nos comentários. A leitura bíblica se encontra em Atos capítulo 20 e o versículo 28 e Efésios capítulo 4, versículo 11 e o 12. Em Atos 20, 28, vai nos falar: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Em Efésios 4, versículo 11 a 12, vai estar escrito: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esses versículos mostram a profundidade e a responsabilidade do papel do pastor. Vamos descobrir mais sobre isso juntos. Fique até o final para entender completamente essa figura essencial. O pastor tem a responsabilidade de cuidar da igreja de Deus, que foi comprada com o sangue de Cristo. Isso significa que ele deve zelar pelo bem-estar espiritual de todos os membros da sua congregação. Já em Efésios capítulo 4, Deus deu pastores para equipar os santos para a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo. Isto mostra que os pastores têm um papel vital no crescimento espiritual e na unidade da igreja. A Bíblia diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Este versículo nos lembra que Deus é o nosso pastor supremo, sempre cuidando de nós e suprindo nossas necessidades. No entanto, precisamos estar atentos à importância de seguirmos e respeitando aqueles que Deus colocou como pastores em nossas igrejas. É fácil cair na tentação de subestimar o papel do pastor ou de pensar que podemos nos guiar sozinhos. Mas a orientação de uma liderança espiritual, mas em Atos 20, 28, adverte: cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Ignorar a liderança do pastor é negligenciar uma provisão divina para o nosso crescimento espiritual e proteção. Ponto 1 da lição: alguém que cuida do rebanho. Você já pensou sobre a importância do pastor? Jesus, quando veio a este mundo, dedicou-se ao máximo às pessoas, cuidando e amando. A Bíblia diz que Jesus é o maior pastor, o bom pastor, descrito em João 10, 11. Uma advertência: o Salmo 23, 1 nos lembra que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse versículo nos conforta, mas também nos adverte a valorizar os pastores que Deus colocou em nossas vidas. Ignorar a liderança do pastor é negligenciar uma provisão divina para o nosso crescimento espiritual e proteção. Lembremos-nos de Atos 20, 28. Cuide de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Valorize e respeite nossos pastores, pois eles são instrumentos de Deus para o nosso bem-estar espiritual. Podemos aplicar em nossas vidas como você tem percebido o cuidado de Deus através do seu pastor. Já agradeceu pelo apoio e orientação que ele oferece? Vamos reconhecer e apreciar os pastores que Deus nos deu, sabendo que através deles experimentamos o cuidado do nosso pastor celestial. Dedique um momento para orar pelo seu pastor e expressar gratidão pelo papel dele em sua vida. Subtópico A: um pastor exemplar. Jesus disse que sempre cuida das ovelhas que o Pai lhe deu. Ele confiou essa tarefa a homens que amam e cuidam da igreja como ele fez. Isaías mostra que o pastor deve guiar, alimentar e proteger as ovelhas. O pastor ensina o caminho correto e defende contra falsos ensinamentos. E se uma ovelha se perder, o bom pastor irá buscá-la. Uma advertência: veja que Jesus sempre vai cuidar das suas ovelhas, porque quem deu as ovelhas para ele foi o próprio Deus. E ele confiou essas tarefas a homens aqui para cuidar da igreja, como ele cuidou e como ele deve guiar as suas ovelhas aqui. E temos que ser alimentados pela palavra, e os pastores que ele designou vai nos proteger. O pastor tem que ensinar o caminho correto e defender contra os falsos ensinamentos. E também a palavra do Senhor fala que se uma ovelha se perder, o bom pastor vai buscar. Mas o mau pastor não irá buscar, porque o bom pastor vai buscar as suas ovelhas. Subtópico B:
a missão do pastor. Os pastores são chamados para guiar o rebanho e atender às suas necessidades espirituais. Através do ministério pastoral, as pessoas são alcançadas pelo sumo pastor, Jesus Cristo. Além de cuidar do rebanho, o pastor também deve ser um bom administrador, garantindo o bom funcionamento da casa de Deus. Veja que os pastores, eles são chamados para guiar o rebanho. Jesus, ele não está aqui mais pessoalmente aqui na terra com a igreja, mas ele está espiritualmente, porque ele mandou o seu Espírito Santo. Mas ele deixou homens aqui na terra capacitados para guiar o seu povo. E através do ministério pastoral é que as pessoas elas são alcançadas até Jesus. Além de cuidar do rebanho, o próprio pastor tem que cuidar dele mesmo e administrar a igreja, garantindo um bom funcionamento da casa de Deus. Veja o qual grande é a responsabilidade do pastor. Ponto 2. Uma autoridade administrativa. A jornada pastoral exige esforço, pois inclui muitas responsabilidades. Ensinar, aconselhar, apoiar, fazer missões e evangelizar. Além disso, o pastor precisa estudar continuamente a palavra de Deus para pregar mensagem que alimentem espiritualmente o rebanho. O compromisso com o ensino das Escrituras deve ser uma prioridade, como Paulo aconselhou a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a mensagem do Evangelho. Veja que a jornada do pastor ela não é fácil. Ela vai ter que exigir muito esforço e temos que ter pessoas capacitadas para exercer essa função. Pois inclui responsabilidade de ensinar, ele vai ter que aconselhar, ele vai ter que apoiar, ele vai ter que fazer missões e evangelizar. Mas ele só consegue fazer tudo isso aqui se a igreja estiver junto com ele. Veja que a responsabilidade do pastor é muito grande. E além de fazer tudo isso, o pastor ele ainda tem que estudar continuamente a palavra de Deus para pregar mensagem e alimentar espiritualmente o rebanho. É um compromisso muito grande que o pastor tem e é ter de ensinar as Escrituras. Paulo vai até advertir Timóteo que é para ele fazer o possível para conseguir completa a aprovação de Deus. Como um trabalhador que não tem que se envergonhar do seu trabalho, mas ensinar corretamente a mensagem do Evangelho. A vida de um pastor não é fácil. Já imaginou como os pastores ficam cansados com tantas tarefas diárias? Além de cuidar do rebanho, eles também fazem o trabalho administrativo da igreja. Isso exige qualidades como inteligência, eficiência, trabalho árduo e principalmente honestidade. Isso traz tranquilidade ao rebanho, sabendo que a igreja está em boas mãos. Então veja que esse subtópico já vai começar falando que a vida do pastor não é fácil. Além dele fazer todas essas coisas, nós temos que ver que também que ele é um homem. E ele vai ficar cansado, ele vai ficar exausto de tantas tarefas. Além de cuidar do rebanho, ele também tem de fazer o trabalho administrativo da igreja. Então isso exige qualidades com inteligência e eficiência no bom trabalho. Não pode ser qualquer pessoa ou de fazer de qualquer jeito, mas tem que ter essas qualidades. E principalmente honestidade. Isso traz tranquilidade ao rebanho, sabendo que a igreja está em boas mãos. Então veja, se a igreja estiver em maus mãos, a igreja ela vai ficar não tranquila em saber disso. Mas quando ela está em boas mãos, a igreja ela fica tranquila, porque ela sabe que está nas mãos de um bom pastor, o servo fiel. Você se lembra de José, filho de Jacó, que foi colocado como administrador da casa de Potifar e depois como administrador do Egito? A missão do pastor, escolhido por Deus, é semelhante. O pastor atua como um mordomo que cuida dos bens do Senhor. Deus confiou a seus servos a responsabilidade pela sua obra e cabe ao ministro ser um mordomo fiel e bom administrador da casa de Deus. Então veja que o exemplo que foi dado aqui foi de José, que mesmo ele sendo rejeitado pela sua família, ele foi vendido como escravo, mas quando chegou no Egito, ele teve uma honra de ser administrador da casa de Potifar. E depois ele foi administrador do Egito. Veja qual grande responsabilidade José teve. A missão do pastor, escolhido por Deus, é semelhante. Veja que o pastor tem que ser escolhido por Deus e não pelo homem. O pastor ele atua como um mordomo que cuida dos bens do Senhor.
Enquanto a pessoa ela cuidar das coisas achando que é dele, no caso a igreja, as coisas não vão sair bem. Mas quando ele cuida, sabendo que a igreja é de Cristo, porque lá em Atos 20 fala que ele comprou com o seu próprio sangue, Deus confiou a seus servos a responsabilidade de sua obra. A obra não é nossa, mas a obra é de Deus. E cabe aos ministros ser mordomo fiel e bom administrador da casa de Deus. Ponto 3. O pastor deve ser respeitado. Você já pensou se não tivéssemos nossos pastores? Eles se dedicam tanto a nos guiar, às vezes por caminhos difíceis, como boas ovelhas. Devemos retribuir em obediência o cuidado, carinho de nossos pastores. Por isso, a Bíblia ensina a honrá-los. É agradável aos olhos do Senhor quando amamos nossos líderes com amor fraternal. Você já parou para pensar como seria a vida sem os nossos pastores? Seria uma vida bem difícil, porque não teríamos ninguém para nos guiar aqui na terra. Eles se dedicam a nos guiar mesmo em caminhos difíceis. Como boas ovelhas, nós temos que retribuir o cuidado e carinho aos nossos pastores com obediência. Porque a palavra do Senhor vai estar escrita que devemos honrar, pois é agradável ao Senhor quando amamos nossos líderes com amor fraternal. Líder exemplar. Um mordomo infiel, citado por Jesus na parábola, é um exemplo claro do que o pastor não pode ser. O pastor tem de ser um exemplo em tudo o que faz para ser respeitado. Você sabe o significado de respeito? Quer dizer ter apreço, consideração. O escritor da Epístola aos Hebreus escreveu: lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles vieram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Os pastores são como os pais espirituais e nos marcam com seus bons exemplos, dignos de ser imitados. Quando os honramos, mostramos o amor de Cristo Jesus. O mordomo fiel, quando Jesus ele cita na parábola, ele deve ser um exemplo claro que um bom pastor não deve ser igual a ele. Ele deve ser um exemplo em tudo o que faz, para ser respeitado. Nós só podemos respeitar quando o pastor ele tem um bom exemplo fiel. Quando o pastor ele não é infiel, ele não tem o respeito do rebanho. O respeito ele significa ter um apreço e uma consideração. A Epístola aos Hebreus nos orienta a lembrar de nossos líderes espirituais e imitar a fé que eles tinham. Os pastores são como os pais espirituais e nos influenciam com seus bons exemplos. Ao honrá-los, mostramos o amor de Cristo. Subtópico B. Honra a quem tem honra. Respeitar os líderes é um mandamento bíblico. Na carta aos Hebreus está escrito: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles, refletindo, cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. O pastor é uma autoridade espiritual e deve ser respeitado por todos nós. Jesus afirmou que o pastor conseguiu, pelo cuidado e zelo, conquistar a confiança das suas ovelhas. Assim elas não seguem outras pessoas, porque não confiam em qualquer tipo de voz. Esse subtópico nos adverte que nós temos que respeitar os nossos líderes. É um mandamento bíblico. Se nós não respeitamos, já estamos desobedecendo o mandamento. Porque foi Deus que falou que nós temos que obedecer aos nossos líderes e seguir as suas ordens. Pois eles cuidam das nossas necessidades espirituais. E de vocês, os pastores, vão prestar conta com Deus. Então veja que o pastor é uma autoridade espiritual e deve ser respeitado por todos. Jesus afirmou que o pastor ele conquista a confiança das ovelhas pelo cuidado e zelo, levando-as a não seguir outras vozes. Então veja que nós temos que seguir uma voz, e a voz que temos que seguir é o pastor que Deus constituiu para nos guiar. Conclusão: ser pastor não é uma tarefa fácil. Por esse motivo precisamos honrar e ajudar nossos pastores, orando e ajudando na realização da obra. Saiba que Deus honra os seus esforços. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre o papel do pastor e outras figuras importantes na nossa comunidade, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Deus os abençoe grandemente e até a próxima aula.